Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 7 de Romanos, esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. Acordamos dando bom dia ao Espírito Santo e fazendo com que a fonte de vida, a gente beba da fonte, né? Aqui que é a palavra do Senhor, para que possamos ter um dia abençoado, um dia nos caminhos dele, entendendo ali o propósito para o qual fomos formados, entendendo as maneiras de dar glória a Deus e de responder, né, a esse amor, a essa graça, enfim, a tudo que ele fez e faz por nós. E às vezes não tem como, né? Eu mesmo já gravei aqui às vezes à tarde, enfim. Nosso dia já começa muito corrido, mas que seja no momento que for, que você for parar aí para ter esse momento, esse contato aí com a palavra de Deus, que seja uma bênção, que seja um renovo, um revigor, um refrigério, mas faça isso. Amém? Todos os dias da sua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura. Continuamos então a falar sobre graça, sobre lei, sobre pecado, sobre morte, sobre vida, sobre qual foi a mudança aí, que é uma mudança de paradigma muito grande ali para os judeus, para os cristãos, para os romanos, para todo mundo. E Paulo tem buscado explicar de maneira cirúrgica e com uma maestria. E eu espero estar conseguindo transmitir, né? E o Espírito Santo aí do seu lado, de maneira que fique entendível, que fique claro, que fique um pouco mais fácil, mais perto, né? Que nós venhamos. Isso daqui é uma leitura constante, tá, gente? Não é de primeira assim que você vai sacar tudo de uma vez, não. Como eu disse ontem, é uma vida de constância. Agora, depois de 20 anos de evangelho, que eu comecei a ler, a entender, a ler eu tenho lido há muito tempo, mas a entender, a assimilar, a compreender, a mergulhar, enfim, é isso. Então eu estou aí nesse trabalho. Espero que você também se interesse bastante, tá bom? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais um dia em sua presença, pela oportunidade, pelos pássaros cantando, por tudo que o Senhor fez e faz por nós, em especial por ter nos deixado a Tua palavra, que é fonte de vida em nós, sabe, Deus, que é fonte de todas as coisas, que é fonte de transformação. Deus, muito obrigada pelo acesso a ela, muito obrigada, Deus, por termos um país livre, Deus, um país livre da perseguição, Deus, por termos a Sua palavra por completo, Deus, e aquilo que foi retirado, que estamos na ignorância, que o Senhor nos dê, Deus, através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, em nome de Jesus, a clareza, a sobriedade a respeito dos Teus caminhos, a respeito da vida que o Senhor tem para nós. Obrigada por cada escritor, Deus, de livro, sabe, Deus, da Sua palavra, Deus, que, sabe, Deus, teve a ideia de colocar, de organizar e por ela durar tanto tempo, Deus, estar aqui há tanto tempo, há mais de 2000 anos e é ela, sabe, Deus, que nos sustenta, que nos orienta. Continua fazendo isso através de pessoas, de livros e das escrituras, pessoas que correspondam e pessoas que nos ensinem, que nos expliquem de maneira fiel ao texto. Em nome de Jesus, nos livra, Deus, daqueles que fazem,
que distorcem a sua palavra com o fim, sabe, Deus, de desvirtuar o teu povo. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos conduza. Que nós oramos e te pedimos, e eu peço pela leitura deste capítulo, que teu Espírito Santo fale conosco nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Esteja ao lado de cada um dos meus irmãos e ao meu também. Amém. Amém? Vamos lá, vai dizer assim: meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta, pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus, diz o que é certo e é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser o seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Enquanto eu leio esse capítulo, sabe o que me vem à mente?
Lembra quando lá no Jardim do Éden, Deus virou e falou assim para Adão: Adão, essa é a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Porém, entretanto, todavia, quem comeu? Eva. E ainda deu um pedacinho para Adão e Adão comeu. A partir daquele momento, o pecado começou a... O pecado, como é que se diz? Começou a operar na vida deles, né? Porque eles desobedeceram a Deus. Mas aquela árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. De repente, os olhos deles se abriram, eles ficaram ali sabendo que eles estavam nus, eles procuraram uma forma de se esconder, uma palmeira, uma folha de palmeira, enfim, se viraram do jeito deles. E aí, Deus virou e falou, quando Deus encontrou com eles, virou e falou: como é que vocês sabem que vocês estão nus? Uai, aí eles viraram: a gente soube, de alguma maneira. E aí Deus vai, mata um cordeiro, enfim, mata um animal, né? Eu não lembro se foi um cordeiro, mas mata um animal para vesti-los. Mas a partir daquele momento, Deus coloca todas as maldições, tira eles do Jardim do Éden, coloca ali como é que é o nome? Um véu, tampando ali aquele acesso à árvore da vida para que eles não vivessem mais por toda a eternidade. E aí, Paulo aqui nesse capítulo vai nos falar que é isso, que não sobre isso. Isso é o que eu penso, tá? Agora a gente vai entrar na questão de Paulo. Paulo vai virar e vai falar assim: gente, eu não sei o que é pecado até que a lei me fale o que é pecado. Ou seja, a lei é divina, a lei é boa, mas a partir do momento que ela mostra pra gente o que é errado fazer, eu não sei com você, mas comigo, eu fico doida pra fazer. Com Paulo também foi assim. Não é nem que a gente fique doido para fazer, a gente não quer fazer, mas a gente acaba fazendo. E aí ele dá o exemplo da cobiça, ele dá o exemplo do adultério, ele dá alguns exemplos a respeito disso. Talvez você não tenha vontade nunca de trair a sua mulher, e glória a Deus por isso, ou o seu marido, e glória a Deus, mas talvez, não vou dar esse exemplo não vou entrar nessa polêmica, nessa coisa grande, não. Mas muito provavelmente em várias coisas, gente, a gente só conheceu o pecado, a gente conheceu o que é pecado quando a lei nos falou que é pecado. É que nem eu falei lá na época de Noé, pelo que eu saiba, não existia uma lei, né? Eles iam pela consciência ali. Mas todo mundo estava terrivelmente pecando, estava fazendo coisas terríveis, horrorosas. Gente, tudo em nós grita quando a gente está fazendo uma coisa horrorosa. Mas se a lei não nos dirige, a lei precisa, né? Tanto que hoje em dia a gente precisa fazer lei da misoginia, digamos assim. Por quê? Porque os homens têm maltratado as mulheres. Gente, sua consciência devia gritar sobre isso. A gente não precisaria de uma lei de homens, né? Não é nem uma lei divina. Mas você entende que a lei, ela vem para nos dar um eixo, dar uma forma ali, dar um rumo. Gente, isso daqui não pode, pelo amor de Deus, isso daqui tá errado, vamos colocar uma lei onde a gente vai fazer as coisas de maneira correta. E aí a gente, baseado naquela lei, a gente fala, isso daqui não pode. Tipo, você já sabia, você já imaginava que aquilo não podia, mas a lei, ela te coloca um cabresto. E aí,
quando a gente morre, quando a gente é batizado, morre para essa velha vida e nasce numa nova vida, Deus vai falar que então o Espírito Santo começa a operar e começa a dizer na sua mente. E aí, às vezes, coisas boas, coisas normais, coisas que não é pecado, ele começa a falar na sua mente que aquilo ali não é para você, não serve para você. É tipo um nazireu. O nazireu, ele não podia cortar o cabelo, beber vinho. Uma coisa normal que outras pessoas podiam. Mas para um nazireu que era separado para um serviço específico, ele não era bom para ele, não era lícito para ele. Talvez para você seja assistir novela, para mim talvez seja assistir novela, entendeu? Então o Espírito Santo, ele começa a formar em você algo diferente daquilo que é lei, daquilo que é e que não é. Sim, você não pode matar, isso você já sabe, porque tem a lei de Deus que fala isso, tem a lei dos homens que fala isso. Isso é uma coisa clara para todo mundo. Mas existem coisas que o Espírito Santo vai falar, talvez você não possa comer isso, beber aquilo, andar por esse caminho, andar com essas pessoas. O Espírito Santo então começa a tratar com você de uma maneira diferente. E é isso. E às vezes a gente quer, às vezes é uma coisa lícita, às vezes é uma coisa normal, boa, boba, mas para você não é lícito, para você não é bom, porque Deus está te separando, Deus está fazendo um povo para Ele. E não somente um povo que não mata, não rouba, não isso, não aquilo. Agora nós temos a consciência, sabe, dada pelo Espírito Santo. E é isso, sabe? Então Paulo aqui vai falar muitas coisas. mas é isso, gente. O que eu gostaria o que eu fico pensando é sobre isso, sabe? Porque aqui nós estamos em um ambiente de gente madura, né? Que sabe o que é lei, o que é pecado, mas pra gente ultrapassa um pouco disso, ultrapassa um pouco do normal, do ideal, né? Então é isso, amém? Deus abençoe, tchau, tchau.